só nos falta cultura cívica. Nós nos tornamos consumidor, mas não conseguimos ainda ser cidadãos. A despeito da quantidade de dilemas e temas que nos desafiam, parece possível dizer, em relação aos direitos que nós temos no Brasil, que 2 pontos merecem uma atenção muito especial. Teríamos nós, principalmente a partir da Constituição de 1988, criado uma agenda de direitos que não cabe dentro do Estado brasileiro? E o segundo tema, ou a segunda pergunta, teríamos nós que a todo instante revisitar as leis e renová-las à luz dos novos tempos e, quem sabe, até mesmo revogar alguns aspectos do passado para que nos tornássemos sempre, digamos assim, atualizados? Doutor Ney, acho que tem uma primeira pergunta que eu gostaria de dirigir ao senhor de forma provocativa associada à ideia. O Brasil das leis e das garantias e dos direitos cabe dentro do Brasil fiscal, do Brasil que precisa investir e que precisa, digamos assim, gastar o seu dinheiro? Bem, eu tenho uma grande experiência nesse setor. Primeiro, porque a minha formação é jurídica. E, em segundo lugar, porque meus enfoques são multidisciplinares. Eu participei de uma comissão que foi preparada como anteprojeto para a Constituição de 88. Ela foi idealizada por Tancredo Neves, que depois que morreu, o presidente Sarney levou adiante. Afonso Arinos. É a chamada Comissão Afonso Arinos, composta de 50 pessoas escolhidas seletivamente e de vários setores para que pudéssemos ter uma visão pluralista do projeto, que era importante, porque era uma antevisão daquilo que poderia acontecer com a Constituição. Eu, além de membro da Constituição, eu fui secretário-geral. Isso significava que tudo passava por mim. Num dado momento eu me convenci que o nosso texto, ele trazia tantos vícios de origem, de forma e de conteúdo, que me atrevi a escrever um livro que se tornou clássico já naquela época e com o seguinte título: Os Notáveis Erros dos Notáveis, que ensejou até a possibilidade do José Sarney, presidente, engavetar o projeto. Eu deveria ter escolhido outro nome. Se eu escrevesse, se o título fosse Advertência aos Constituintes, para não reincidirem nos mesmos erros, teria vendido maior quantidade de volumes. Mas eu também participei intensamente durante a Constituinte. Agora, não como membro da comissão, mas como consultor. Há alguns textos da Constituição, introdutórios, a capítulos, etc., que eu participei intensamente. Qual é o problema do Brasil do ponto de vista jurídico? Nós somos de formação bacharelesca. No Brasil, pessoas majestáticas vêm desde a nossa história pretérita, tidos como bacharéis. Esses bacharéis, obviamente, estão ligados às leis. Os grandes homens que se notabilizaram, eles tinham formação jurídica. E uma herança também ibérica nos levou a dar uma importância muito grande ao papel da lei como instrumento transformador das coisas do mundo. E aí começou o primeiro engano, porque a rigor a lei ela regula ou regulamenta realidades, ela em si não cria a realidade. Como na nossa Constituição ela foi como instrumento jurídico magno, ela só pode ser
um instrumento jurídico, e como ela foi constituída por várias facções interessadas em cada uma delas de colocar no texto aquilo que lhe interessava, a nossa Constituição foi uma Constituição de compromisso. E como modelo, ela pegou o modelo português da Revolução dos Cravos. E quem idealizou o texto foi Joaquim Canotilho, um famoso constitucionalista português, que por sinal é membro da Academia Internacional de Direito e Economia, a qual eu presido, e que nos vendeu, então, um modelo chamado Constituição Dirigente. Aquilo que nós aprendemos na faculdade, que a lei ela está refletida num texto gramatical, e entendo um problema qualquer, a maneira de saber se você vai ganhar uma ação judicial ou vai perder é consultando um advogado que vai no texto e diz, segundo o texto, você não pagou aluguel, vai ser despejado. Artigo tal do Código Civil, etc. Então, na nossa formação, que é o seniana, todos nós fomos levados a entender que as relações humanas, os interesses, todos eles estão pautados em leis escritas. Bom, acontece que houve uma reviravolta. A legislação a qual eu falo, ela agora vem acompanhada pela filosofia jurídica. A filosofia jurídica, ela nada mais é do que um conjunto de princípios abertos, que podem ser ligados até ao direito natural, ao direito metafísico. Então, veja a problemática que nós criamos no Brasil. Quando você tem um problema qualquer, você vai ao código, ao chamado Código Escrito, que é a Constituição, porque a nossa Constituição é escrita. Vai lá. Mas vamos admitir que o que está escrito não lhe favoreça. Você diz, não favorece aqui, mas favorece nos princípios. Então, como os princípios são cláusulas abertas e sujeitas à interpretação muito ampliativa, sempre, de alguma forma, o princípio vai te ajudar. Então vem a dignidade humana, direitos humanos e todo esse elenco de direitos que a Constituição traz. Porque eu costumo dizer que a nossa Constituição deu tudo a todos, da tanga à toga. Agora o problema é saber como é que nós cumprimos isso, com que recursos. E é por isso que o governo, então, ele está travado. Ele quer produzir mais coisas sem poder. E outra coisa, como todos têm os direitos constitucionalizados, todos reivindicam. E para reivindicar vai ao Poder Judiciário. E indo ao Poder Judiciário, nós temos cada vez mais um número de processos. Processos que crescem desmesuradamente e não há como você resolver isso, a não ser que você enxugue, faça uma lipoaspiração na nossa legislação. Agora, doutor Ney, a gente tem, ao longo da história recente do país, se a gente pegar a Constituição, por exemplo, que está aí às voltas de completar seus 30 anos, nós vamos perceber muito mais inclusões em matéria de emendas constitucionais do que retiradas em matérias de questões constitucionais atreladas aos direitos. Por exemplo, podemos citar aqui o próprio artigo 6º da Constituição, que trata da questão dos direitos sociais. Nós adicionamos algumas palavras naquele rol de direitos sociais. Com base nisso que o senhor está dizendo, né, com base nessa crítica ao fato de que talvez esta Constituição, aquela promulgada ali em outubro de 1988, que teve o doutor Ulisses Guimarães como uma figura central, enfim, mas que obviamente não podemos desprezar todo o envolvimento da sociedade, dos parlamentares em geral, essa Constituição que já nasce grandiosa nas suas pretensões,
admitia ainda mais inclusões nos seus Não, textos? mas aí é uma explicação. Perfeito. É que como todos reivindicaram tudo, e não é possível uma Constituição ser tão abrangente, as coisas que não obtiveram consenso foram colocadas no texto o direito, mas vírgula, de acordo com a lei. Então, esse de acordo com a lei são as chamadas emendas que se sucedem, que é uma forma de você transformar aquilo que não foi consensual em alguma coisa que seja autoaplicável. Então, as nossas emendas constitucionais nada mais são do que isso, é um prolongamento de uma mentalidade de Constituição que não é analítica só, ela é a patologia da Constituição analítica. Ela precisaria ser enxuta. E para ser enxuta, ela poderia ser só principiológica, para depois, ao longo do tempo, de acordo com a evolução da sociedade, fosse criando tem as condições para legislar ordinariamente. Agora, nós fizemos duas coisas. Então, nós estamos trabalhando com princípios e com o direito positivo. Essa dialética, no meu modo de ver, não fecha. E cria problema, porque a fricção entre os poderes, ela se dá exatamente assim, porque o poder executivo está legislando, o poder legislativo está executando, o poder judiciário está fazendo as duas coisas. Essa fricção, essa invasão, o ativismo judiciário, ou a politização ativista, tudo isso se dá em função dessa pleiade, eu costumo dizer, dessa disenteria legislativa que leva cada um dos poderes a ocupar espaços que numa democracia, na divisão clássica dos poderes, não podia acontecer. Agora, no sentido ainda de pensarmos na legislação, nós temos, para além da Constituição, um compromisso histórico do Brasil, desde os anos 30, 40, enfim, com questões associadas ao direito dos trabalhadores. Isso. Né? O direito dos trabalhadores, se a gente for olhar em termos históricos, enfim, talvez tenham sido aqueles mais claramente associados ao princípio das garantias dos direitos sociais. Né? Se a gente olhar para a história da Inglaterra, principalmente, enfim. Nós hoje precisamos olhar para esses direitos construídos em meados do século XX e repararmos alguns problemas associados. As questões de atualização desses direitos. E dois, há uma questão de debatermos se efetivamente é possível que esses direitos caibam na realidade econômica do país? A grande pergunta é saber o que é o primado. Se o primado é o econômico ou se o primado é o social. Não precisa ser marxista, que eu não sou, mas a gente sabe que nessa hierarquia vem o econômico, depois o político, depois o social. Agora, quando você amplia o social, você precisa contar com o econômico para atender às demandas sociais. Então, a legislação trabalhista, ela é abundante e, mais ainda, ela tem vícios de origem, em primeiro lugar, porque ela tem como gênese aquilo que acontecia na Itália, né? na Carta del Lavoro. E depois ela foi formatada por um regime ditatorial brasileiro, que é o Estado Novo de Getúlio Vargas. Em 43, como existiam várias leis esparsas, reuniu-se uma comissão para criar, então, aquilo que se chama a Consolidação das Leis do Trabalho. Muito bem. Como a consolidação, na sua origem, ela era sistematizada, porque foi feita por pessoas que tinham conhecimento do assunto, ao longo do tempo, ela foi recebendo inputs de vários setores. E quando a economia tinha condições de absorver esses encargos e esses custos do social e jogar
no preço do produto, o consumidor é que pagava isso. Agora, quando há uma crise e a empresa não tem condições de assumir os encargos da legislação trabalhista, o que acontece? Acontece que gera o desemprego, a demissão, etc. A nossa consolidação, ela é anacrônica, ela é disfuncional, ela é rígida, ela é muito grande, é extensa na sua dimensão e ela está desatualizada, ela é anacrônica, ela está na contramão da história. Porque, veja bem, como é que você pode tratar hoje uma empresa dizendo que o empregador tem que assumir todos os riscos da relação, se hoje o mundo não possibilita dar ao empregador esse papel, essa função? Se os riscos hoje são globais, como é que você pode, de antemão, saber quais são os riscos que você pode assumir? E outra coisa também, existe uma mentalidade, a mentalidade do país dos coitadinhos, né? O Emil Fará tem um livro que escreve muito isso. Nós, mesmo a elite sempre torce para quem tem menos. Agora, quando a reivindicação dos que têm menos é muito grande, aí a elite acorda, né? Perfeitamente. A elite acorda. Agora, se nós observarmos essas questões associadas à necessidade dessa adequação aos novos tempos ou dessas mudanças que estão sendo pensadas em termos da legislação trabalhista no Brasil, especificamente na questão trabalhista, como construir uma narrativa por parte do poder público que não transmita sempre a parcelas expressivas da sociedade a sensação de que direitos estão sendo perdidos, sem que efetivamente se discuta que, em alguns casos, eles estão sendo modernizados e, em alguns casos, eles se tornam de tal monta inviáveis, como bem observou o senhor, que a economia é capaz de travar. Bom, que construção é essa, em termos de cultura política? Não. A pergunta é saber o que é direito. Direito sem garantia, ele inexiste. Por exemplo, eu tenho um livro escrito sobre economia informal. Nós sabemos que este país ele está funcionando nessa crise graças à informalidade. E o mercado de trabalho, a população economicamente ativa, com base em cálculos de empresas idôneas, chega a quase 50%. Essas pessoas estão à margem totalmente da legislação. Agora, o que o governo quer fazer é criar uma série de direitos que são direitos flexíveis, que no entender do governo vão facilitar o desenvolvimento econômico, multiplicar a renda e, ao mesmo tempo, os empregos. Está aqui. Agora, se o empregado não quiser se valer das propostas governamentais, ele pode se valer da Constituição, porque fica a critério do empregado. De duas uma, ou ele vai para o texto constitucional, a CLT, e o juiz é obrigado a aceitar, ou as partes, de comum acordo, resolvem adotar soluções alternativas, quer dizer, de direito, mas não necessariamente com base na Constituição, na consolidação, ou mesmo na Constituição. Agora veja o drama do Brasil também. Toda a legislação brasileira, basicamente, é estatal. O que se pretende é tirar o governo, que é o Estado, das relações trabalhistas. Agora, quem é que vai realmente ser o interlocutor do empregado ou da própria empresa? Na democracia, é o sindicato.
Agora a pergunta é a seguinte, como é que a gente vai ter uma solução que seja entusiástica com esse tipo de sindicato que nós temos no Brasil? Para você ter uma ideia, nós temos a unicidade sindical é uma categoria, é um dos modelos sindicais existentes. Existe o pluralista e o unitário. O nosso é unitário. Quer dizer, um sindicato por cada categoria. Sabe quantos sindicatos nós temos hoje? 17 mil. É uma unicidade risonha, né? Porque ela é risível, eu diria. Porque como é possível você ter um sindicato por uma categoria só e, ao mesmo tempo, ter 17 mil categorias no país? Nesse sentido, doutor Ney, alguns destes sindicatos, alguns dos representantes que entendem que esta reforma seria uma reforma ruim para o trabalhador, alegam que justamente nesse instante ou diante dessa proposta de aumentar o papel do sindicato e diminuir o papel do Estado na negociação entre trabalhadores e empregadores, com a saída ou com a possível retirada que se propõe da contribuição compulsória dos trabalhadores aos sindicatos, o sindicato perderia a força econômica para fazer essa representação. É possível imaginar ou pensar ou aceitar que essa conta feche? Veja bem, eu tenho um artigo que eu vou lhe mandar sobre a política trabalhista da Margaret Thatcher. A Margaret Thatcher, quando foi eleita, ela se deparou com o seguinte problema. O poder não estava no Partido Trabalhista, estava no sindicato. Perfeito. O sindicato era tão forte que não havia possibilidade de qualquer trabalhador obter o emprego senão através do sindicato. Então, todo o projeto dela foi no sentido de esvaziar o poder do sindicato. Agora, é óbvio que ela, sabedora de que determinados empregados não têm autonomia psicológica e até cultural para saber quais são os seus direitos, alguém tem que tutelá-los. Na minha proposta, que eu já fiz várias, né? Na minha proposta, eu classifico os empregados em função da sua condição educacional. Então, o indivíduo que não tem poucos conhecimentos, ele tem que ser tutelado por alguém. Esse alguém só pode ser o governo. Agora, depois, o indivíduo que tem noção suficiente para saber distinguir o certo do errado, ele já pode ter mais direitos a seu favor do que o outro. Quer dizer, mais condições de decidir sobre o outro. E aqueles que são, por causa da sua formação superior, do seu discernimento, do seu conhecimento, não precisam de nenhum tipo de tutela. Eu vou lhe contar o que se passou comigo, uma coisa inusitada. Eu já era desembargador e professor da GV. Como professor da GV, num dado momento, a fundação resolveu reciclar os professores e criaram lá uma aposentadoria complementar que permite que eu ganhe o resto da vida como se estivesse trabalhando. Então, eles me complementam. Como eu sou empregado aposentado pelo INSS, eles me dão a diferença. Muito bem, mas eu era empregado, embora desembargador, eu teria que ir ao sindicato homologar. Quando eu chego no sindicato, o que me diz o funcionário? Eu não posso homologar, porque o senhor está sendo lesado aqui no aviso prévio. Eu digo, meu aviso prévio é vitalício, meu querido. Então você vai verificar que não há possibilidade, a não ser o empregador ingênuo, de fazer qualquer liberalidade, porque logo adiante vem uma decisão judicial incorporando aquilo que foi liberal no salário e a partir daí vem todos os encargos e que torna a relação depois impossível.
Então, nós precisamos realmente mexer, sempre levando em conta que, para ser boa uma relação, ela tem que ser equitativa. Não pode ela ser de um lado só, porque tudo que é fora desse ciclo médios virtus, como dizia Aristóteles, tem pouco tempo de vida. Os direitos trabalhistas, eles estão garantidos em todos os países do mundo. A pergunta é saber como é que o empregado realmente ver garantidos os seus direitos e não apenas e tão somente na forma. Porque uma boa parte do empregado brasileiro, ele vai lá no texto e diz, tem direito a isso, a casa, com isso, papapá e tal, mas quando ele vai requerer, ele vai verificar que não tem. Então é preferível, às vezes, não estar na lei, mas ele ter essas garantias. Doutor Ney, o senhor, em alguns pontos aqui da nossa conversa, tocou na ideia do indivíduo que se considera coitadinho, né, e a sociedade, por vezes, o vê dessa forma, e o senhor tocou em aspectos relacionados à justiça do trabalho, ao juiz, né, àquele agente que atua aplicando as leis trabalhistas. O senso comum, ou mesmo algumas pesquisas, alguns estudos, enfim, falam ou tratam ou mostram que a justiça do trabalho costuma beneficiar, nessa lógica de equilíbrio que o senhor colocou, mais ao trabalhador do que propriamente à empresa. Em que medida isso faz sentido e, se isso faz sentido, precisaria ser reparado de alguma maneira? A lei trabalhista ela é protecionista. Perfeito. Parte do pressuposto de que o empregado ele é inferior do ponto de vista econômico, então ele tem que ter uma superioridade jurídica para compensar. A lei é protecionista. Perfeito. A justiça não pode ser protecionista, senão ela perde essa característica. Mas acontece que uma boa parte dos juízes, além de aplicar a lei que é protecionista, ele, por uma interpretação que ele pode dar à lei, ele se coloca na posição também de protecionista. E aí, nesse sentido, E a aí, gente precisaria... aí cria um problema de insegurança jurídica, porque se você for o empregador e sabe, pela lei, que aquele processo vai correr nessa direção e é surpreendido por um desvirtuamento de interpretação, gera uma insegurança muito grande. Agora, a justiça do trabalho, outro dia eu fiz uma palestra sobre o futuro da justiça do trabalho. A justiça do trabalho sempre existirá, porque poderá tirar a nomenclatura. Alguns dizem que deveria desaparecer e passar para a Justiça Federal. Isso não resolve o problema, porque a jurisdição trabalhista ela vai permanecer e permanece em qualquer parte do mundo. E alguém deve ser o árbitro. Quando as partes não têm consciência de que a melhor forma de resolver o problema é uma relação interpessoal e se vale da proteção legal, se as pessoas não têm essa concepção, vai cair exatamente naquilo que se chama o chamado Estado babá, Estado protecionista, o Estado castrador, intervencionista. Vamos deslocar a nossa conversa do campo da justiça, das leis, no caso das leis já legisladas, e dos indivíduos e dos trabalhadores e desses agentes do mercado e das empresas também, obviamente. Vamos tentar deslocar a nossa conversa de volta ao legislativo. Em que medida o legislativo está preparado, na visão do senhor, para enfrentar esse debate da reforma trabalhista, por exemplo? Quer dizer, quando nós olhamos para o Congresso Nacional, o que nós encontramos nos nossos 594 congressistas divididos aí nas duas casas? O Congresso Nacional somos nós, né? Ele é reflexo então, da somos sociedade. Complexos. Eles são o reflexo da nossa sociedade. Agora, eles estão sendo vítimas
de uma generalização muito perversa, porque nós confundimos política com político. A política é uma forma civilizada das pessoas resolverem problemas. Agora, o político é o personagem da política. Então, a pretexto de você punir o político, você não pode tentar acabar com a política, porque a política existirá sempre. Agora, nós precisamos também ser um pouco humildes nas nossas pretensões. Eu vou dar um dado muito interessante a você. Eu estava no pátio da Escola Superior de Guerra, e éramos 3 civis e um general. E a conversa era exatamente essa. O Brasil tem esse defeito, os políticos não prestam, o executivo não é eficaz, o juiz não é justo. Quer dizer, uma radiografia pessimista do Brasil. O general estava ouvindo. Num dado momento, ele colocou a mão no meu ombro e disse: doutor Ney, vamos parar de falar isso do Brasil? Porque se o Brasil fosse um país civilizado, como vocês estão querendo, eu não seria general, eu seria sargento. Olha a profundidade disso. Na verdade, o Brasil é um país ainda homogeneamente subdesenvolvido. Agora, as nossas pretensões, as nossas ambições são todas de país desenvolvido. Agora, quando você julga alguma coisa, emite um juízo de valor, há 2 parâmetros, o de tempo e o de espaço. Quem não fizer esse estudo comparativo vai pecar na sua conclusão. Por exemplo, o que era São Paulo na minha época, na minha juventude? A cidade terminava aqui na 9 de julho. São Paulo era uma cidade do interior. Agora, quem não tem o referencial de São Paulo da minha época, vai ter o referencial de hoje. E o referencial de hoje é sempre comparado com algum outro país que está em situação de desenvolvimento maior do que o nosso. Aí cria realmente um problema sério, porque você está fazendo utopias ou ambições desmesuradas quando o seu país não tem condições de oferecer isso. Pega quem foram os seus avós, coloca no tempo de hoje, numa retrospectiva, veja como é que você melhorou. A maioria da população melhorou, em que pese ainda o muito que se pode fazer. Agora, os países se desenvolvem por saltos quantitativos de pequena monta. Os saltos qualitativos se dá na modernidade. Essa é a diferença entre modernização e modernidade. Modernização é processo e modernidade já é o auge, o atingimento da modernização. Eu vou aproveitar essa reflexão do senhor e partir dessa ideia de que existe um sonho utópico ou existe uma utopia de desenvolvimento, mas na verdade nós estamos passos atrás disso, e perguntar para o senhor, com base nessa ideia de modernização, o que poderia ser feito em matéria, por exemplo, de poder judiciário e de justiça no Brasil, que nos levasse a um sentido de modernização dessa instituição aos olhos daquilo que se espera dela na sociedade? Bom, nós temos 2 formas de resolver os nossos problemas conflituosos. Ou através do governo, do Estado, das normas escritas, do intervencionismo estatal ou das soluções alternativas. As soluções alternativas. Como o intervencionismo estatal, que é o tipo de legislação que nós temos, que tudo advém do Estado, está se mostrando
incapaz de resolver os problemas e, ao invés de resolver, está agravando os problemas, porque a quantidade de processos que estão surgindo é milhões. Você sabe quantas leis de 88 para cá nós tivemos no Brasil, nos 3 níveis? 4.800.000 artigos de lei. Como é que você pode levar adiante, na sua vida pessoal, na sua vida empresarial, ou na vida de qualquer um de nós, sem saber exatamente qual é o embasamento jurídico que o protege ou o prejudica? Agora, estamos fazendo um esforço para tirar do governo uma boa parte da sua capacidade de gerir direitos e leis para atribuir às pessoas a capacidade de exercer a sua autonomia. Porque, por exemplo, eu estou conversando com você. Se nós tivermos algum tipo de negócio, qualquer um, de qualquer tipo, você e eu temos mais autonomia para exercer o que queremos do que um político lá de Brasília que vai legislar uma lei que vale não é só para você e para mim, mas vale para o Brasil inteiro, sendo que nós somos diferentes. Nós somos iguais como seres, mas diferentes como indivíduos. E como é possível uma lei valer para todo o país com essa diversidade que nós somos? Então nós precisamos mudar e entregar a cada pessoa a capacidade de gerir os seus próprios negócios, os seus próprios interesses. Agora, depende do status da pessoa. Nós sabemos que existe também pessoas que não têm suficiente amparo educacional, não têm capacidade psicológica para se autogerir e que alguém precisa tutelar. A lei, então, é fundamental. Agora, colocar a mim ou você como hipossuficiente para pedir para que o governo venha resolver o nosso problema, isso é coisa do passado, né? Ou seja, essa modernização passaria por uma entrega maior de autonomia aos indivíduos, que inclusive deixassem de depender de forma tão expressiva dessa tutela. E os instrumentos são os conhecidos: a conciliação, a mediação e a arbitragem. São as 3 formas alternativas que permitem com que as pessoas se gerem os seus próprios interesses. Agora, algumas pesquisas, doutor Ney, por exemplo, a professora Maria Tereza Sadek, num livro do fim dos anos 90, começo dos anos 2000, bem. Enfim, chamado Acesso à Justiça, mostra que justamente essa parte que a gente poderia chamar aqui de mais capacitada ou hipercapacitada, né, é quem mais acessa a justiça. Quer dizer, em que medida que a gente precisaria pensar numa transformação para que esses indivíduos, que talvez dependessem menos dela e pudessem resolver entre eles as partes, deixassem então de procurá-la, para que a gente abrisse frentes para que esses indivíduos hipocapacitados, como o senhor observou, pudessem efetivamente acreditar na justiça, respeitar as regras e, a partir disso, buscar essa mediação ou mesmo essa lógica da justiça? Essa é a vertente que nós estamos seguindo e precisamos seguir. Nós precisamos tirar... para redigir eu estou vivendo o seguinte problema. Olha que eu sou desembargador, hein? Eu tenho que gratificar alguns funcionários do meu escritório. Eu não posso fazer isso senão através de um recibo cerebrino, né? Cerebrino, que eu sei que pode dar problema. Não obstante, eu queira, por liberalidade, fornecer o dinheiro. Eu não posso, porque chega lá o juiz disse,
liberalidade não foi liberalidade nada. Então, o empregador, às vezes, não fornece ao seu empregado uma série de vantagens, porque essas vantagens se voltam depois contra ele. Agora, nas relações pessoais, o que ficou convencionado, é óbvio que um vai respeitar o que o outro, o que foi acertado. Agora, se não for acertado, sabe-se também qual é o recurso que se pode lançar mão. Agora, nessa confusão generalizada, você fala com qualquer empresário, ou mesmo com um empregado desempregado aí, o que ele acha dessa situação? Nós estamos vivendo uma época de insegurança total. E o país não pode viver assim. O país tem tudo para alavancar o seu progresso. Eu já fiz uma palestra sobre em St. Moritz, era um congresso internacional. Sabe qual era o tema? O tema que eu escolhi? As vantagens comparativas do Brasil em relação aos outros países. Eu peguei os BRICS. Só nos falta cultura cívica. Nós nos tornamos consumidor, mas não conseguimos ainda ser cidadãos. Ou seja, deixamos de ser súditos, passamos à condição de consumidor, mas ainda nos falta essa lógica da cidadania. A lei para nós, a ordem jurídica para nós é tida contra nós. Nós precisamos entender que a norma não basta ser boa juridicamente, ela tem que ser legítima e tem que ser lícita. Porque se ela for legal, se ela for legítima, se ela for lícita, ela se torna funcional. Muito bom. Dr. Ney, muito obrigado. Eu que agradeço aí.